A Divina Comédia, Inferno, Canto 5, Dante Alighieri. Do primeiro círculo, assim desci para o segundo, onde o espaço é mais estreito, onde há maior dor, e os lamentos se intensificam. Lá espera, rosnando, o terrível Minos, que examina os pecados de todos os que entram, e após julgá-los, condena-os a seus lugares. Quero dizer que cada espírito condenado comparece diante dele e confessa suas culpas. E ele, que é bem ciente de cada pecado, determina o lugar que ela merece no inferno. Quantas voltas der sua cauda em torno de si mesmo, é o quão profundo devem ali descer os pecadores. E diante dele sempre há uma multidão, e cada um por sua vez vai a julgamento. Confessa e ouve, e então é lançado para baixo. Ó tu que visitas esta casa de sofrimento, Minos gritou para mim quando me viu, abandonando por um instante sua terrível tarefa. Vê lá onde entras e não confies em qualquer um. A porta é larga, mas não te deixes enganar. Por que está gritando? Respondeu-lhe meu guia. Não tente bloquear seu caminho predestinado, pois assim foi desejado pelo poder superior, que faz tudo o que quer. Portanto, não pergunte mais. E então começam a soar notas dolentes que agora já posso ouvir. Agora me encontro em um lugar onde as lamentações me dilaceram. Eu havia chegado a um lugar sem luz, furioso como o mar sob uma tempestade, quando é golpeado por ventos opostos. Um temporal infernal que nunca cessa, carrega as sombras em grande redemoinho. Ele fere, fustiga, revolve e isso as atormenta. Quando chegam à beira daquela ruína, entre gritos e lamentações elas reclamam, e até mesmo contra a virtude divina blasfemam. Logo percebi que tamanha forma de sofrimento era dos condenados que pecaram na carne, os que deixaram a luxúria subjugar a razão. Como estorninhos reunidos no inverno, batem suas asas em um grande turbilhão, assim são os maus espíritos levados por esse vento. Para cima e para baixo, de um lado para o outro, não há qualquer esperança que os conforte. Não há descanso, e o seu sofrimento nunca terá fim. E como as garças, em longa comitiva, perseguem seu vôo enquanto entoam suas canções, assim eu via passar entre gritos de lamento mais sombras, enxotadas por aquele vento escuro. Mestre, quem são essas pessoas? Eu perguntei, que assim vão sendo arrastadas pelo ar negro? Bem, a primeira entre elas, ele respondeu, cuja história você vai conhecer, foi imperatriz sobre muitas nações. Ela ficou tão obcecada pela luxúria, a ponto de decretar a impunidade desse pecado, para aliviar a vergonha que ela mesma sentia. Esta de quem falamos é Semíramis, sucessora de Nino e também sua esposa. Os reinos que foram dela são agora do sultão. A próxima é aquela que se matou por amor, e às cinzas de Siqueu se mostrou infiel. A que vem a seguir é a devassa Cleópatra. Helena, por quem tantos sofreram em uma guerra de tantos anos, e o grande Aquiles, que morreu por amor em sua última batalha. Veja também Paris e Tristão, e ele me apontava milhares de sombras e ia nomeando um por um àqueles que tiveram suas vidas desfeitas pelo amor. E depois de ouvir meu mestre discorrer sobre tantas damas e tantos cavalheiros, eu, perdido de compaixão, estava quase destruído. Então eu disse, ó poeta, eu gostaria de falar com aqueles dois ali, tão unidos, que tão leves parecem ser carregados pelo vento. E ele me respondeu,
Você poderá falar com eles quando se aproximarem de nós, e então peça a eles pelo amor que os conduz, e eles obedecerão. Mal o vento os inclina em nossa direção, eu ergo minha voz. Ó almas cansadas e sofridas, falem conosco, se nenhuma força se opuser. Então, como pombas, incitadas pelo desejo, retornam com as asas abertas e firmes ao doce ninho, como se fossem carregadas pela vontade do ar, aqueles espíritos deixaram as fileiras de Dido, aproximando-se de nós, através do ar maligno. Tão poderoso tinha sido meu apelo de amor. Ó criatura viva, graciosa e benigna, que vem visitar neste ar obscuro nossas almas que mancharam a terra com sangue. Se estivéssemos na graça do Rei do Universo, rezaríamos a Ele pela tua paz. Pois tiveste compaixão de nossos infortúnios. Tudo o que agora te agradar ouvir ou dizer, nós ouviremos ou contaremos a seu pedido, enquanto o vento, como agora, permanecer em silêncio. Minha cidade natal repousa sobre a marina, onde o rio Pó desce em direção ao mar, em paz, com toda a sua costa afluente. O amor, que a um coração generoso logo se prende, tomou este coração pela beleza desta pessoa, que foi tirada de mim, de modo que ainda me ofende. O amor, que não perdoa ninguém por amar, forjou em mim uma paixão tão forte, que, como vês, eu ainda estou sob seu domínio. O amor nos conduziu a uma só morte, por aquele que nos matou, agora aguarda Caína. Essas foram as palavras trazidas aos nossos ouvidos. Quando eu ouvi essas almas perturbadas, eu baixei minha cabeça e por muito tempo meditei, até que o poeta me perguntou o que foi. E eu então respondi a ele: que lástima! Quantos doces pensamentos e que forte desejo os conduziram a esse triste desfecho. Então voltei-me mais uma vez para eles e perguntei: Francesca, as suas aflições me inspiram compaixão e me levam às lágrimas. Mas diga-me, na estação dos doces suspiros, que sinal fez o amor e que meios ele escolheu para despir seus desejos secretos de todo disfarce? E ela me disse: a mais amarga das desgraças é recordar-se no meio da dor de um passado feliz. E isso tão bem seu mestre sabe. Mesmo assim, se você anseia tanto ouvir sobre a primeira raiz de onde floresceu nosso amor, eu falarei, como alguém que fala e chora. Enquanto nós, por lazer, líamos um dia sobre Lancelot, acorrentado pelo amor, sozinhos e sem nenhuma maldade ou suspeita, por várias vezes essa leitura nos comoveu e nossos olhares se cruzavam e ficávamos pálidos. Mas um ponto da história por fim nos venceu. Quando lemos que o sorriso, há muito desejado, fora beijado por ele, o amante perfeito, este que nunca se separará de mim, tremendo, beijou-me na boca naquele instante. O escritor do livro foi como o próprio Galaás, e desde aquele dia não o lemos mais. E enquanto esta sombra me dizia estas palavras, a outra chorava de forma tão amarga que eu fraquejei, atingido por piedade. E assim como um corpo morto cai, eu caí no chão. Hoje, então, nós estamos nesse canto muito conhecido da Divina Comédia, o canto 5 do Inferno, em que aparecem os luxuriosos no segundo círculo, o círculo da tempestade das paixões, tempestade de ventos, em que estamos presenciando o pecado da luxúria e a história de Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Como eu disse no outro vídeo, aqui está, né, a representação do inferno. Nós caminhamos aqui pelo limbo,
com o Dante e o Virgílio, encontramos filósofos, pessoas virtuosas, mas que infelizmente não conheceram Jesus, crianças não batizadas, homens e mulheres que buscaram a sabedoria, mas não encontraram Cristo. Hoje o Dante e o Virgílio vão para o segundo círculo do inferno, que é o círculo dos luxuriosos. O segundo círculo ele faz parte do grupo dos incontinentes, que são os círculos 2, 3, 4 e 5. Depois nós vamos percorrer os outros incontinentes. Os luxuriosos não conseguiram, né, conter o amor. Depois, no terceiro círculo, os gulosos. No quarto círculo, os avarentos e pródigos. No quinto círculo, os iracundos não conseguem conter a ira. Os soberbos e preguiçosos, incontinentes. Segundo círculo do inferno e primeiro círculo dos incontinentes. Segundo círculo do inferno, o círculo dos luxuriosos. Nós estamos aqui então caminhando com os dois poetas e temos uma introdução em que o Dante nos coloca diante do lugar. Né? Do primeiro círculo, do limbo, eles passaram para o segundo e o espaço vai se estreitando. E ele diz, ali há maior dor e os lamentos vão se intensificar. E daí, como lá no limbo tem o Caronte que guia as almas pelo barco aí atravessando o Aqueronte, nós temos aqui também um outro ser mitológico, que é o Minos. Ele é o guardião do segundo círculo. Esse Minos fica esperando, rosnando, examina os pecadores, julga-os e os condena a seus lugares. Então, as funções dele, desse monstro mitológico, examinar, julgar e condenar. Quem era esse Minos na mitologia? Né? Ele era o rei de Creta, era filho de Júpiter e da princesa fenícia Europa. Ele foi punido de maneira tão severa após a sua morte que ele se torna um dos juízes do mundo inferior. Então ele é degradado nesse monstro, né, terrível, que fica aí julgando os pecadores. E ele vai enrolando-se na cauda. Quantas vezes ele enrolar é o número de círculos que a pessoa deve descer. Tem um outro demônio que leva essa pessoa para esse círculo. Mas o Minos, por exemplo, se você vai para o terceiro círculo dos gulosos, ele dá 3 voltas em torno do corpo com a sua cauda. Esse bicho estranho aqui, né? Então, se você tem que descer lá para o 9º círculo, ele vai dando 9 voltas no corpo. Então, era o rei de Creta, filho de Júpiter e de Europa, e ele foi condenado, né, a essa espécie aí de maldição, né, esse demônio estranho. Aqui nós temos o Gustavo Doré, que eu mostrei, e uma outra gravura em que teve como uma espécie assim de clareamento da imagem, para a gente perceber o Minos, essa figura que vai julgando e condenando os condenados para as regiões infernais. Aqui é do Gustavo Doré e aqui do Michelangelo. Então ele vai fazendo essas voltas no corpo. Eu tenho aquela edição da Itatiaia, traduzida pelo Cristiano Martins, que dá para ver melhor aqui a imagem do Gustavo Doré. Esse monstro fica aqui condenando. Tem essa função, né, de indicar para a pessoa, olha, você vai para tal círculo, se prepara, né? Aí então eles começam ali a ver esse monstro, e o monstro começa a questionar, né, o Dante Alighieri. Mas é interessante aqui, olha, quero dizer que cada espírito condenado comparece diante do Minos e confessa suas culpas, e ele, que é bem ciente de cada pecado, determina o lugar que a alma merece no inferno. Talvez seria aqui
Quero dizer que cada espírito, não é ele, o espírito, mas aí o Dante preferiu dizer a alma. Quantas voltas der sua cauda em torno de si mesmo, é o quão profundo devem descer os pecadores. Lembrando que estamos descendo aqui com os poetas. E assim tem uma grande multidão diante dele que vai a julgamento, confessa e ouve, e então é lançado para baixo. Então nós temos uma nota aqui interessante, olha. Cada pecador vai direto para o seu devido lugar, sem se demorar no caminho. Então você desce lá para o seu lugar e fica quieto. Minos condena cada pecador à sua punição apropriada, de acordo com o número de voltas que ele der na cauda. No inferno 22, no inferno 22 não, 27, verso 127, nós encontramos as palavras do Minos, né? O que ele fala para essas pessoas? Então deixa eu achar aqui. No inferno 27, nós temos um exemplo do que o Minos fala. Quais são as palavras, né, que ele diz para os pecadores? Eu não marquei, mas eu vou achar aqui. Página 253 desta edição. Edição que eu tenho aqui, gente, é da Novo Século. Muito legal essa edição. Inferno 27, canto 27, verso 127. Aqui, ó. Ele me carregou para Minos, e este enrolou sua cauda 8 vezes, alguém contando a sua história aqui, em torno de suas costas duras, e irado, mordendo ferozmente, disse diante de mim: este deve cair na vala do fogo envolvente. Portanto, estou aqui onde você vê perdido, e sigo assim vestido, com o coração cheio de mágoa. Então ele está condenando alguém aqui para o 8º círculo. Ele fala que eu estou aqui perdido, ele era o rei de Minos, agora está lá no 2º círculo, tendo essa função terrível de condenar as pessoas, né? De indicar para onde cada um deve ir. Então ele vê o Dante ali no meio, Dante está vivo, e ele fala: ó, tu que visitas esta casa de sofrimento, vê lá onde entras, não confies em qualquer um, a porta é larga, né, a porta do inferno, mas não te deixes enganar. Daí o Virgílio vai falar: por que você está gritando? Né? O Virgílio sempre interfere para ajudar o Dante. Não tente bloquear o seu caminho predestinado, né, o caminho do Dante, pois assim foi desejado pelo poder superior, por Deus, que faz tudo o que quer. Portanto, não perguntes mais. Então Virgílio vai retomar aquele mandato lá do primeiro canto, que a Beatriz recebeu esse mandato, né, do próprio Deus, vamos dizer assim. Né? Nossa Senhora pediu a intercessão da Santa Luzia. Santa Luzia foi até Beatriz, Beatriz intercede junto de Virgílio. E aí, então esse é o primeiro momento, né, ali com o Minos, que recebe os pecadores no 2º círculo, interroga-os e os manda para tal lugar no inferno. Conversa com Dante rapidamente, né, Virgílio faz com que esse Minos cale a boca, e nós vamos ter um terceiro momento. Então tem a introdução, o primeiro momento, né, agora um segundo momento. O vento infernal. Então o Dante aqui vai fazer o cenário para nós. É um cenário de vendaval, né? Achei bonito isso. O vendaval das paixões. E aí ele começa a descrever o ambiente para nós, para colocar o drama dos personagens, principalmente bem no final. Ele vai falar do Paolo e da Francesca. Então ele faz esse segundo momento com o cenário, depois um terceiro momento apresentando personagens históricas ou mitológicas que foram amantes luxuriosos, não se conteram no amor ou contiveram, né, desejo. E depois ele vai para o particular, que é o caso da Francesca e do Paolo Malatesta.
É bonito, né, a descrição desse cenário. Começaram a soar notas dolentes, e ele diz: agora, onde eu estou, essas lamentações que eu escutei me dilaceram. Então Dante já passou pelo reino do inferno, pelo purgatório, pelo céu. Quando ele escreve, ele está a salvo de tudo isso, né? Ele não ficou lá. Então ele vai relembrar aquilo, né? Essa questão do som é muito interessante na Divina Comédia, das lembranças, das imagens. Ele diz: eu havia chegado a um lugar sem luz, um furioso lugar, um vento furioso, como sob o mar em tempestade, golpeado por ventos opostos. Um temporal infernal que nunca cessa, carrega essas sombras em grande redemoinho. Ele fere, fustiga, revolve, e isso as atormenta. É o vendaval das paixões, né, que dilaceram os amantes. Aqui o Gustavo Doré fez várias imagens para esse canto 5. Olha que impressionante. Isso aqui, né, ele mostra o lugar. Dante e Virgílio contemplando esse segundo círculo dos luxuriosos, esses vendavais nesse mar tempestuoso que fere, fustiga, arrasta as almas. E ali eles vão observando, né, toda essa lamentação. O Dante diz, né, logo percebi tamanha forma de sofrimento. Era dos condenados que pecaram na carne, luxúria. Os que deixaram a luxúria subjugar a razão. Pecado da luxúria que subjuga a razão. Tem uma nota aqui, olha, aqueles que na terra falharam em exercer o autocontrole de seus desejos, o domínio próprio. A pessoa não conseguiu conter o domínio, não conseguiu dominar-se, não conseguiu conter o desejo. São jogados por aqui e por ali pelo vento que sopra, por essa tempestade. E como antes foram cegados pela paixão, agora eles não veem nada com clareza naquele lugar sombrio. Aqui deve-se observar, não há sedutores. Os sedutores estão mais para baixo, numa profundidade maior. Os sedutores estão lá no oitavo círculo. O oitavo círculo ele é dividido em 10 semicírculos. Os sedutores estão no primeiro círculo, no primeiro semicírculo. Então nós temos aqui os apaixonados. Os sedutores estão mais abaixo. Vou mostrar para vocês. Aqui, olha. O oitavo círculo ele é muito longo. Ele é chamado de Malebouge. Então aqui no primeiro semicírculo do oitavo, aqui, olha. O oitavo círculo é tudo isso aqui. Ele é dividido em 10 círculos. Aqui nós temos os sedutores. No Malebouge. Primeiro círculo do Malebouge. Aqui nós temos no segundo círculo os que amaram perdidamente, né, os amantes. E por amar tão loucamente, né, não controlaram a razão, foram subjugados. E aí a primeira comparação, como estorninhos, que é um pássaro, reunidos no inverno, batem suas asas em um grande turbilhão, assim são os maus espíritos levados por este vento. Para cima e para baixo, de um lado para o outro, não há qualquer esperança que os conforte. De novo, aqui, né, o lema, vamos dizer assim, né, o leitmotiv do inferno, lasciate ogni esperança, voi que entrate. Deixai toda esperança, vocês que entram no inferno. Inferno, canto 3, verso 9. Então, o Dante diz, não há qualquer esperança que os conforte. Estão aqui, né, sofrendo. Não há descanso. E o seu sofrimento nunca terá fim. A palavra sofrimento vai se repetindo aqui nesse círculo. Outra comparação. E como as garças em longa comitiva, garças são os amores patéticos, né, apaixonados, perseguem seu voo enquanto entoam sua canção, assim eu via passar entre gritos de lamento mais sombras enxotadas por aquele vento escuro. Então, eles estão como as garças, só que eles estão lamentando, né? O canto deles é de lamento. Aí nós vamos ter um segundo momento, introdução, primeiro momento, com o Minos, o guardião aí do segundo círculo. Terceiro momento, o cenário, o vento infernal, mostrando as almas. Agora, no segundo momento, o vento infernal. Num terceiro momento, identificação de algumas sombras que foram luxuriosas.
algumas personagens da história que se deixaram sucumbir pelo amor. Mestre, quem são essas pessoas que assim vão sendo arrastadas pelo ar negro? Ou sempre ar negro, né? Sofrimento, escuridão. Aí o Virgílio começa, bem, a primeira entre elas, cuja história você vai conhecer, foi a imperatriz sobre muitas nações, chamada Semíramis. Ela decretou a impunidade do pecado, da luxúria. Então, ela era tão luxuriosa que ela declarou que a luxúria não era pecado, para aliviar a vergonha que ela mesma sentia. E daí então, essa era Semíramis. Ela era sucessora de Nino e também sua esposa. Os reinos dela foram passados para o sultão. Essa multidão, nessa lendária rainha Semíramis, lendária rainha da Babilônia, ela faz parte dessa multidão geral de pecadores, culpados de amor ilícito. Ela é descrita então como esse bando de estorninhos. E a outra tropa, que vai em fila indiana como garças, são os amantes com algo trágico ou patético em seu destino. Então é interessante, né? A Semíramis, ela é como um bando de estorninhos. Ela tinha um amor ilícito, né? Agora, aqueles que vão um atrás do outro cantando como as garças, eles se amaram tanto, mas tem algo de trágico na vida deles, que é o Paolo e Francesca, né? Então essa Semíramis, ela vive aí como esse bando de estorninhos, né, sendo jogada no vendaval dessas paixões. E depois o Virgílio começa a dizer: a próxima é aquela que se matou por amor, Dido. Só que ele não vai falar de Dido agora, ele só vai falar de Dido lá na frente. A Dido, ela vai conduzir a fila em que está Paolo e Francesca. Lá para frente ele fala o nome dela. Dido, ela é mulher de Siqueu. Ela tinha feito um juramento de permanecer sempre casta depois da morte do Siqueu. Fez um juramento lá no túmulo dele. Só que quando Enéas passa por lá, ela quebra esse voto de castidade. Ela era rainha de Cartago, famosa aí na antiguidade, né, na Eneida de Virgílio. Ela quebrou o voto de castidade porque amava Enéas, ficou apaixonada por Enéas. Só que Enéas tem que ir embora, Cartago é na África, Enéas tem que ir para fundar lá a Roma, na Península Itálica, e ele deixa Dido. E segundo a lenda, Dido se mata, né? Joga-se no mar ou numa pilha de fogo. Então, a Dido se mata porque o Enéas a abandona, né? Ela fica chorando na praia. É uma passagem emocionante, né? Então a próxima é Dido, que se matou por amor. E as cinzas de Siqueu, ela se mostrou infiel. Ela tinha feito um voto, mas ela não conseguiu. Depois ele diz, a outra que vem é a devassa Cleópatra, dos Ptolomeus, lá do Egito. Helena, por quem tanto sofreram em uma guerra de tantos anos, também está no segundo círculo, né? A mulher mais bela que já pisou na terra, né? A mulher que seduziu o Paris. Ela era mulher de Menelau, filha de Júpiter e Leda, e na mitologia ela cedeu às tentações de Afrodite ou Vênus e foi seduzida por Paris, que a levou para Troia. Ela é a causa da guerra de Troia, né? Depois, e o grande Aquiles, que morreu por amor em sua última batalha. Aquiles foi morto quando estava prestes a se casar com Polixena. Depois ele diz, vejo também Paris e Tristão. Paris, né, o que raptou Helena, e o Tristão, o amante de Isolda, é o príncipe, aí, né, o cavaleiro Tristão da Távola Redonda. Só que aí o Dante aqui ele interrompe, vamos dizer, o Virgílio, né? O poema vai dizer, e ele me apontava milhares de sombras, vidas trágicas, devido ao amor, né? A tragédia de amar loucamente e passarem por sofrimentos. Ele ia nomeando um a um aqueles que tiveram suas vidas desfeitas pelo amor. E é interessante, o Dante coloca uma nota aqui bem pessoal. E depois de ouvir meu mestre discorrer sobre tantas damas e tantos cavalheiros, eu, perdido de compaixão, estava quase destruído. Dante também era um amante trágico, né?
Ele conheceu a Beatriz, se apaixonou por ela platonicamente, mas ela casa com outra pessoa, ele também é prometido em casamento, alianças políticas. Ele casa com a Gemma Donati e ela casa com outra pessoa e ele carrega esse amor para sempre, né? Dante partilha então a dor dos amantes, por causa de Beatriz que nunca pôde realizar seu amor. A dor dos amantes dilacera o poeta, acho isso muito forte, né? Ele diz, e eu, perdido de compaixão, estava quase destruído. Então, observando aqueles amantes ali, o Dante também sofre, né? Também padece. Esse seria o final aí do terceiro momento. Primeiro momento com Minos, introdução, depois com Minos, depois o cenário, o vento infernal, a identificação de algumas personagens, terceiro momento, e o quarto momento, que é a parte mais substancial desse poema, desse canto, que é muito conhecida, né? A história de Paolo e Francesca. Então, Dante nos distancia, mostrando vários espíritos amantes. E do distanciamento, ele vai nos aproximar de uma história, de alguém que ele conhecia, né, de alguém assim, conhecia, assim, que estava próximo dele. Né? Então nós vemos aqui que o movimento das sombras, movidos pela tempestade, é comparado ao voo dos pássaros, tanto aos estorninhos, às garças, aos pombos mais adiante, o Paolo e a Francesca, né? Este último, os pombos, símbolo que nos prepara para a ternura da história de Francesca e Paolo. O Dante diz, não, poeta, então eu disse, ó poeta, eu gostaria de falar com aqueles dois ali, unidos, que tão leves parecem ser carregados pelo vento. E ele me respondeu, você poderá falar com eles quando se aproximarem de nós. E então peça a eles pelo amor que os conduz, e eles obedecerão. Mal o vento se inclina em nossa direção, e eu ergo minha voz. Ó almas cansadas e sofridas, falem conosco, se nenhuma força se opuser. Então o pedido de Dante demonstra compaixão pelos dois amantes que ele observa entrelaçados. Então isso é muito legal. O Dante ele vai se identificando com essas histórias. Aqui os dois amantes, né? Ele vê esses amantes entrelaçados, voando para lá e para cá como pombos, e ele pede, né? Quero falar com eles, grita para os dois, para se aproximarem. Quando eu li isso aqui a primeira vez, achei muito bonito. E aí então diz, olha, então como pombas, incitadas pelo desejo, retornam com as asas abertas e firmes ao doce ninho, como se fossem carregadas pela vontade do ar, aqueles espíritos deixaram as fileiras de Dido, aproximando-se de nós através do ar maligno. Tão poderoso tinha sido o meu apelo de amor. Então Dante vai usar a comparação do distanciamento em que aqueles dois casais estavam e o grito do Dante, comparando os dois casais com a pomba depois, que é símbolo do amor, da saudade, né? Incitadas pelos desejos, as pombas retornam ao doce ninho. Aquelas duas sombras carregadas pelo vento veio até nós. Saíram da fileira de Dido, a Dido, amante de Enéas, né? Personagem que já havia sido indicada, mas não citada. Ela é citada agora. A associação dos amantes Paolo e Francesca com a Dido é um toque delicado para atrair nossa simpatia. Então, se a Dido sofreu por amor a Enéas, esses dois também sofreram muito. Então, o Dante atrai nossa simpatia, pois seu amor, embora ilícito, era fruto de dois corações nobres, como eram nobres Dido e Enéas. Então, eles se aproximaram. Dante diz, tão poderoso tinha sido o meu apelo. Então, nós vamos ter uma longa fala da Francesca. A Francesca, então, vai falar com Dante. E aí nós temos esta imagem aqui, olha. Aqui. Olha, o Gustavo Doré colocou, né? Os dois falando com o Dante e o Virgílio. Muito bonito, né? Eles se aproximaram, enquanto os outros estavam lá girando, né, no meio do vento. Ela vai dizer, ó criatura viva, graciosa e benigna, que vem visitar neste ar obscuro nossas almas, que mancharam a terra com sangue. Nós já sabemos que eles morreram tragicamente. Se estivéssemos na graça do Rei do Universo, se estivéssemos no céu,
Rezaríamos a ele pela tua paz, pois tiveste compaixão de nossos infortúnios. Tudo que agora te agradar ouvir ou dizer, nós ouviremos ou contaremos a seu pedido. Vamos conversar com você. Vamos te ouvir ou vamos te contar. Enquanto o vento, como agora, permanecer em silêncio. Então o vento se cala para os amantes falarem. Minha cidade natal repousa sobre a marina, onde o rio Pó desce em direção ao mar, em paz com toda a sua costa afluente. Então é Francesca da Rimini. Quem está lendo isso aqui na época de Dante sabe quem é essa mulher, né? Ela é de Ravenna. Ela é a Francesca, filha de Guido da Polenta, o senhor de Ravenna. Essa história era conhecida. O Guido da Polenta, ele acolheu Dante por um tempo lá. Ela era filha do Guido. Por volta do ano 1275, ela se casou com Gianciotto, ou Gianciotto, João Manco, né? Era o apelido, Gianciocco Malatesta, filho do senhor de Rimini, por isso Francesca da Rimini. O casamento com a maior parte daquela época era por conveniência política. Ela não amava esse Gianciotto, o Gianciotto, Kyoto sem a mão, né? Kyoto, Manco. Seu afeto se fixou em Paolo, que era irmão do Gianciotto. O Gianciotto surpreendeu os amantes certa vez e os matou na mesma hora. Matou o irmão e matou a mulher. E é essa a história que ela vai contar. Então, ao invés ela se apaixonou pelo irmão do marido, né? Então ela vai dizer: minha terra natal repousa sobre a marina, onde o rio Pó desce em direção ao mar. Então é Ravenna. E aí nós vamos ter 3 grupos de versos, 3 tercetos, que é uma definição do amor. Francesca está sob o domínio da paixão. Olha que bonito, né? O amor, que é um coração, logo se prende, tomou este coração, o coração dela, pela beleza desta pessoa, né, do Paolo, que está lá esperando ela contar, que foi tirada de mim de modo que ainda me ofende. Quer dizer, eu sofro, né? Os direitos e os deveres do marido eram muito bem definidos no Código Social vigente. Na verdade, Francesca se ressente de não ter tido tempo para arrependimento e despedidas. O amor que não perdoa ninguém por amar. O amor obriga quem é amado a retribuir o amor. Aqui está a chave para o julgamento de Dante sobre a culpa do pecado de Francesca. Então nós temos aqui: a igreja não permitia distinções com respeito aos perdidos. Dante é quem inventa escalas para os culpados. Mas Dante inventa essa escala de culpas, né? Nós vimos ali várias culpas. E ao estabelecer seus graus, ele é em grande parte influenciado pelo sentimento humano e às vezes por gostos e aversões pessoais. Por exemplo, o vestíbulo dos indecisos e covardes, que nós vimos lá antes do limbo, é uma invenção de Dante. Então é ele que coloca os amantes aqui nesse círculo dos luxuriosos. Na questão católica não existe isso, né? O Dante, ele inventa algumas coisas aqui. Ela diz, né, voltando agora a Francesca: o amor forjou em mim uma paixão tão forte que, como vês, eu ainda estou sob o seu domínio. O amor nos conduziu a uma só morte. Por aquele que nos matou, agora aguarda Caína. Caína é uma divisão lá de baixo do inferno, do 9º círculo. É a primeira parte do 9º círculo, onde estão os fraudulentos contra quem confia. Aqui na Caína, nós temos os traidores dos parentes. Então ela está falando: olha, o Gianciotto, ele vai para Caína, ele ainda não morreu, mas a Caína o aguarda, porque ele traiu os parentes, né? Ele matou o próprio irmão e a mulher. Então aqui ela diz: por aquele que nos matou, o Gianciotto, que agora aguarda Caína. Em 1300, quando Dante está escrevendo isso aqui, 1305, né? 1300 e tanto aí, o marido da Francesca ainda estava vivo. É por isso que ela fala: o lugar dele está reservado. Ele vai lá para onde os que traem os parentes ficam. Então Dante escreve o Inferno de 1305 a 1309. Ele estava nos começos do seu exílio, passando por Pádua, Veneza, Lucca, Ravenna também, né?
Essas foram as palavras trazidas aos nossos ouvidos. O marido de Francesca, então, ele está sendo esperado lá no inferno. Aí o Dante vai dizer: quando eu ouvi essas almas perturbadas, eu baixei a minha cabeça e por muito tempo fiquei meditando. Né? Dante pensava nas consequências da paixão, certamente. Se tivesse seduzido Beatriz, por exemplo, que era mulher casada, o que teria acontecido, né? Se ele tivesse apaixonado por Beatriz? Será que ele está pensando isso? Até que o poeta me perguntou o que foi. E ele então responde: que lástima! Quantos doces pensamentos e que fortes desejos conduziram a esse triste desfecho. Então voltei-me mais uma vez para eles, para o casal de amantes, né? E perguntei: Francesca. Dante, agora ele identifica Francesca. Olha que interessante. Ele sabe que ela é a filha do Guido della Polenta. Identifica Francesca pelas palavras iniciais dela, porque a história deste trágico amor era bem conhecida na época. Ela era filha do Guido da Polenta de Ravenna. Francesca, as suas aflições me inspiram compaixão, de novo, e me levam às lágrimas. Ele está sempre sentindo compaixão pelos amantes, né? Aquele outro verso, 72. Eu, perdido de compaixão, estava quase destruído. Quando ele vê esse monte de amantes antigos, Cleópatra, Helena, Paris, Tristão, Dido. Agora ele, ouvindo a Francesca, ele está também com compaixão. Mas diga-me, na estação dos doces suspiros, qual sinal fez o amor? E que meios ele escolheu para despir seus desejos secretos de todo o disfarce? Dante pergunta: os amantes não conseguiram guardar segredo. No início, quando vocês tinham a estação dos doces suspiros, estavam apaixonados, como é que vocês fizeram? Como é que o amor traiu vocês? Como que o amor escolheu para se manifestar? Que sinal fez o amor? Que meios ele escolheu para despir os seus desejos secretos do disfarce? Vocês estavam disfarçando que eram amantes. Aí ela vai dizer: a mais amarga das desgraças é recordar-se no meio da dor de um passado feliz. Olha, a mais amarga das desgraças é recordar no meio da dor de um passado feliz. Ela diz isso para ele. E ela vai dizer: isso tão bem seu mestre sabe. Quem que é o mestre que disse isso? Né? O Boécio. O Boécio, um dos autores latinos favoritos de Dante. Dante vai até citar esse autor no Convívio, Tratado 2, capítulo 13, diz, lá no Convívio de Dante: a maior miséria na sorte adversa é ter sido feliz uma vez. Então você está sofrendo um revés, é você lembrar que um dia você foi feliz. Ela vai falar isso, né? Agora, esse é o maior, a mais amarga das desgraças que Dante estava fazendo, né? No exílio, recordando que ele foi feliz um dia. Mesmo assim, se você anseia tanto ouvir sobre a primeira raiz de onde floresceu o nosso amor, eu falarei, como alguém que fala e chora. E ela vai contar como que os dois foram surpreendidos, né, pelo Gianciotto. Eles estavam lendo a história de Lancelot e Guinevere. Guinevere, mulher de Arthur, era amante de Lancelot. Eles estavam lendo essas cavalarias, essas novelas de cavalaria do rei Arthur, e quando chegou o momento em que Guinevere e Lancelot se beijam, eles também se beijaram. Poder da leitura, eles estavam tão emocionados com aquela leitura. No momento em que eles se beijaram, chegou o Gianciotto, surpreendeu os dois em um beijo e os matou. E ela fala: a leitura nem continuou mais, né? E aí também o Delacroix, o Gustave Doré, fez essa imagem, né? Dos dois aqui, ó, lendo, apaixonados. Poder desta leitura. Essa passagem aqui da comédia, da Divina Comédia, é muito forte, muito conhecida, né? Principalmente esse trecho em que ela vai contar, olha. Enquanto nós, por lazer, líamos um dia sobre Lancelot, acorrentado pelo amor a Guinevere, né? Sozinhos os dois, a Francesca e o Paolo Malatesta, e sem nenhuma maldade ou suspeita, por várias vezes essa leitura nos comoveu. Então, o poder da leitura, extasiados com o amor de Lancelot e Guinevere,
que era mulher do rei Arthur, os dois também se envolveram ali, olha. E nossos olhares se cruzavam e ficávamos pálidos. Mas um ponto da história por fim nos venceu. A gente não resistiu, né? O que acontecia na leitura passou para a vida real. Galaás tinha planejado o encontro secreto dos amantes, lá na lenda do rei Arthur. O Galaás tinha planejado que Guinevere e Lancelot se encontrassem. Agora o autor do livro, olha que bonito, né? O autor das Crônicas de Arthur incitou Paolo e Francesca a viverem o que liam num beijo ardente. Aquilo que eles estavam lendo, eles transformaram em realidade. Então ela vai dizer, por várias vezes essa leitura nos comoveu, estávamos assim comovidos por isso. Né? Os nossos olhares se cruzaram e ficávamos pálidos, mas um ponto da história por fim nos venceu. Quando lemos que o sorriso há muito desejado fora beijado por ele, o amante perfeito, este que nunca se separará de mim, o Paolo, tremendo, beijou-me na boca naquele instante. Então, olha, o sorriso há muito desejado, o sorriso de Guinevere, que Lancelot desejava, fora beijado por ele, o amante perfeito. E depois ela fala, esse que está aqui, o Paolo, que nunca se separará de mim, tremendo, beijou-me na boca naquele instante. Então, aquilo que eles estavam lendo da Guinevere e do Lancelot, eles fizeram. O escritor do livro, né, aqui foram surpreendidos, né? O escritor do livro das crônicas ele foi como o próprio Galaás, que tinha planejado, Galaás era um dos cavaleiros, ele havia planejado o encontro da Guinevere com o Lancelot. Por isso o nome dele, Galaás em italiano, Galeotto, passou a significar rufião ou sedutor em italiano. As primeiras edições do Decameron trazem o título O Príncipe Galeotto. Olha que legal, né? Do Boccaccio, o Príncipe Galeotto. Então o Galaás foi um traidor aí, né? Do Arthur, porque ele incitou o amigo Lancelot a encontrar com a Guinevere. Aqui ela vai dizer, o autor do livro, é ele que nos incitou a beijar, como Galaás incitou Guinevere e Lancelot. O escritor do livro foi como o próprio Galaás. E desde aquele dia não o lemos mais. Quer dizer, eles foram surpreendidos no beijo e mortos pelo marido de Francesca e irmão de Paolo, o Gianciotto, o Manco, né? O João Manco matou os dois. E aí então o Dante vai dizer, eu volto para o Dante. E enquanto esta sombra me dizia estas palavras, a outra, o Paolo, né, chorava de forma tão amarga que eu fraquejei, atingido por piedade. Novamente, né, essa situação do Dante, compaixão, compaixão, piedade. Então ele se envolve com essa história de amor, de luxúria, de entrega. E o último verso, e assim como um corpo morto cai, eu caí no chão. Então Dante se envolve com os amantes, com a história e cai no chão, aqui ele no chão. Ó. E encerra-se o canto, né, de maneira estrondosa. E o leitor também observa isso, né? A história envolveu tanto Dante que ele não suporta e cai, como cai um corpo morto. É assim que termina então a história, né, do Paolo Malatesta e da Francesca da Rimini, do quinto canto do inferno, o segundo círculo, o círculo dos luxuriosos. Esplêndido esse círculo, né, esse canto. Maravilhoso isso aqui, né? Lindo demais essa presença, né, do amor dos amantes aqui no inferno da Divina Comédia. Um abraço e até mais.